meu convidado de hoje tem uma das vozes mais bonitas do Brasil. É um grande comunicador, cara que entende tudo da área de comunicação do agronegócio. Eu vou conversar com Ricardo Nicodemos, que é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. E o tema da nossa entrevista será Agro, a marca do Brasil. Voz de Viludo, Ricardo Nicodemos. Tudo bem, meu amigo? Divino, meu amigo, que honra participar do teu programa Agro e Prosa. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você hoje. Me conta uma coisa, cara. Você já trabalhou em rádio alguma vez ou não? Olha, Divino, nós já fizemos de tudo um pouco. Já fizemos freelancer para spot publicitário, já fizemos estágio em rádio, já trabalhamos em publicidade, fazemos de tudo um pouco nesse mundo. Como é que você começou nessa área da comunicação, cara? Olha, há muitos anos, há cerca de 28 anos, o meu irmão trabalhava numa agência de propaganda, uma das maiores agências, chamada Léo Burnet. E eu trabalhava numa empresa comercial de produtos oftalmológicos. Não tinha absolutamente nada a ver com esse negócio de agro. E um dia ele, indo trabalhar, ele me ofereceu uma carona e chegamos muito cedo no nosso ambiente de trabalho. E aí ele me oferecendo essa carona, eu fui até a agência dele, eu fui conhecer o ambiente de trabalho dele. E aí eu me apaixonei pela publicidade. E aí eu mudei, para você ter uma ideia, todos os meus planos estavam voltados para a administração. Eu mudei o meu curso e eu fui fazer comunicação. E a partir daí eu entrei efetivamente no ramo de comunicação, especificamente no ramo de publicidade. E comecei a trabalhar em agência de publicidade. O meu primeiro emprego foi como estagiário na área de criação. Eu trabalhei em criação em agência de publicidade. Depois enveredei para a área de atendimento, depois fui para o planejamento e, a partir daí, eu me estabeleci no planejamento. E no agro, em especial, eu comecei a atender um cliente em saúde animal, um laboratório que atendia, que tinha uma divisão de saúde animal. Então, o meu início no agronegócio foi na pecuária. Então, o meu pé no agronegócio foi na pecuária. Um pouco adiante, começamos a atender um cliente de agricultura. Portanto, eu comecei a conhecer toda a extensão, né, a pecuária e a agricultura, e me apaixonei por esse negócio. Atendia outros clientes de outros setores, de outros segmentos, e um pouco adiante eu acabei associando a nossa agência à ABMRA. E aí já se vão longos 19 anos. Há 19 anos eu tenho a participação na ABMRA. Comecei como associado, como uma agência associada. A partir daí, passei a coordenar o comitê de agências, depois assumi a coordenação dos 3 comitês. A BMRA tem 3 comitês: produtos e serviços, agências de propaganda e veículos de mídia. Pouco adiante, eu fui convidado a assumir a diretoria administrativa e financeira. Fiquei por 2 gestões como diretor administrativo e financeiro. Depois, convidado a ser vice-presidente, então, por 3 gestões como vice-presidente. E no final de 2021, fui eleito presidente. Então, eu fiz o ciclo completo dentro da associação. Comecei como associado até
ser eleito presidente. Portanto, conheço bem os meandros aí da associação. Como é que começou a história da ABMRA? Olha, a associação, ela começou em junho de 1979. Portanto, em junho próximo, nós completaremos 45 anos. Ela começou com a inquietude de um grupo de profissionais de marketing e de comunicação, de publicitários, que esses profissionais trabalhavam em grandes multinacionais e buscavam formas de melhorar essa questão da comunicação e do marketing. Você imagina que há 45 anos não existia internet, não existiam os recursos que nós temos hoje. Então, e o acesso físico, efetivamente, às propriedades era muito difícil. E para que a gente recorde também, há 45 anos, o Brasil ele tinha um grande problema na questão de produtividade. É bom que recordemos que ainda passávamos por um problema de produção. Nós éramos grandes importadores de alimentos, em especial de grãos e de proteína, em especial de carne bovina. Então, naquele momento, há 45 anos, esses profissionais tinham uma grande inquietude de buscarem soluções e entenderem qual era a melhor forma de construírem uma boa estratégia de marketing e comunicação para poderem acessar as propriedades rurais. E aí começaram a se reunir, quer dizer, esses profissionais começaram a se reunir, em princípio, no final do dia, se reuniam no centro de São Paulo, até o pessoal brinca que se reuniam para um happy hour, para tomar um chopp no centro de São Paulo. No começo eram meia dúzia, 4, 5 colegas de área, e aí profissionais de marketing e publicitário. Já viu que final de dia, chopp, isso, a conversa ia muito bem. E esses encontros, eles passaram a ser frequentes, então, a cada 15 dias. E o que acontecia é que as necessidades, por exemplo, você precisava de uma foto. Naquela época, eram fotos mesmo. Então, o profissional ia lançar um defensivo, por exemplo, ele pedia, olha, você tem uma foto lá de uma plantação de milho, porque eu vou lançar um determinado produto, e ele falava, olha, eu tenho essa foto, eu te trago no próximo encontro. Ou ele falava, eu vou lançar um determinado produto para o tratamento da mastite, você tem uma foto lá que eu possa usar? E ele fala, olha, eu não tenho essa foto, mas o Zé tem. Vamos chamar o Zé aqui na próxima reunião. E isso foi aumentando, quer dizer, esse grupo foi aumentando, esse grupo foi trabalhando, e aí começaram a criar encontros e almoços de forma regular. E até chegar no momento que esses encontros começaram a ter 25, 30 pessoas. E aí chegou no momento e falou assim, cara, já está no momento de a gente efetivamente institucionalizar isso, vamos criar uma associação. E aí foi criada a Associação Brasileira de Marketing Rural. Não existia o A de agronegócio naquela época, até porque não existia agronegócio há 45 anos. Esse conceito ele veio depois, na década de 80, e para te falar a verdade, esse conceito do agronegócio, ele foi incorporado já aqui na década de 2000. Isso veio muito recente para o nosso nome. Isso foi incorporado para o nosso nome há pouco tempo, não faz muito tempo. Começou como agribusiness, né? Era até o termo em inglês. Isso veio com um conceito importado dos Estados Unidos, né? A ideia veio dos Estados Unidos e acabou sendo adaptado, acabou sendo trabalhado. Mas o berço disso foi a BMRA, foi exatamente essa questão
onde esses profissionais trabalharam muito, né? Tinham essa inquietude de trabalhar as boas práticas do marketing e da comunicação. Foi aí que surgiram, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Marketing Rural. Foi a partir da BMRA que surgiu o Congresso. Foi a partir da BMRA que se criou a pesquisa Hábitos do Produtor Rural, porque precisavam entender exatamente como é que você acessava o produtor, o que o produtor efetivamente lia, assistia, como é que você fazia para poder ter o acesso ao produtor. Ainda ontem, nós estávamos vendo, e a pesquisa Hábitos do Produtor Rural, ela completa esse ano 39 anos. Ela existe há 39 anos, quer dizer, é um guia efetivamente estratégico para que as empresas conversem aí com os produtores. Só para você ter uma ideia e uma noção, isso é muito interessante. Há 39 anos, a primeira pesquisa, ela entrevistou em loco, nas propriedades, 300 produtores rurais. A nossa última pesquisa, a 8ª edição, entrevistou mais de 3 mil produtores. Então, para você ver a dimensão do crescimento do negócio, é muito grande a dimensão. Haja vista que há 45 anos nós estávamos passando por uma iminente situação de até uma crise na questão alimentar, e hoje nós somos um dos grandes líderes mundiais aí, um dos grandes players do agronegócio mundial. Então, essa é um pouco da história da BMRA. A BMRA, ela se posiciona hoje como a casa dos profissionais do marketing e da comunicação, e ela tem um papel extremamente importante, porque ela quer ser o farol para dar a luz ao debate da comunicação. Então, o tempo todo, ela vem trazer luz, ela vem trazer conhecimento, ela vem trazer informação, ela quer ajudar os profissionais a entenderem qual é a melhor forma de se comunicar com o produtor rural, mas também, Divino, qual é a melhor forma, hoje, do setor se comunicar com a sociedade urbana. E eu acho que esse é um dos principais pontos que o setor precisa se preocupar. Está na hora de criar um novo ciclo. O que mudou na comunicação do agronegócio nessas 4 décadas aí? Nós precisamos entender dois pontos. Assim, eu não quero ser grosseiro, e eu acho que nós não devemos ser grosseiros. Eu acho que nós devemos reconhecer muitos avanços. O primeiro deles é que muita gente fala que o agro não sabe se comunicar. Isso é uma meia-verdade. A verdade é que o agro sabe se comunicar muito bem. Haja vista que é o único setor, não é só no Brasil, esse é o único setor no mundo. O Brasil é uma referência, inclusive, que tem 5 emissoras de televisão trabalhando full time o tempo todo, com programação exclusiva do agronegócio. Você tem dezenas de jornais de cooperativa exclusivamente dedicados ao agronegócio. Você tem portais, você tem dedicados ao agronegócio. Você tem revistas, dezenas de revistas, excelentes títulos, com profissionais dedicados a falar do agronegócio. Então, nós não podemos dizer que o agronegócio não tem uma boa comunicação. Isso não é verdade. O agronegócio, ele tem uma excelente comunicação da porteira para dentro. O que nós efetivamente precisamos, agora o setor, ele precisa dar o próximo passo. E qual é o próximo passo? O próximo passo, efetivamente, é profissionalizar a sua comunicação
da porteira para fora. E aí, Divino, eu quero dividir um pouco com você e aproveitar o teu espaço, até para dizer um pouco dessa questão da comunicação, porque, de certa forma, assim, falar de comunicação, de que o agro precisa se comunicar, ou falar de comunicação, ou falar de marketing da comunicação, isso virou moda. Isso é legal, isso é bacana, isso gera engajamento, isso é cool, isso tá na moda, né? Em qualquer lugar que você vá, isso faz parte da pauta, mas não se faz efetivamente nada. Pois, mas o que está faltando para que esse passo seja dado? Porque isso que você falou aí, eu já tenho ouvido há alguns anos até. Olha, a gente fala muito bem da porteira para dentro, mas não fala da porteira para fora. A gente não consegue comunicar com a sociedade, a gente não consegue mostrar para a sociedade que, inclusive, tem o exemplo do leite da caixinha, né? Que todo mundo dá esse exemplo, né? Que o leite não nasce na caixinha. Mas, assim, parece que a coisa fica muito no discurso. O que está faltando para que a prática aconteça? Então, nos últimos tempos, durante os últimos 45, 50 anos, nós tivemos grandes visionários, empreendedores, que se juntaram aos produtores e mudaram a condição do Brasil, né? Mudaram a condição do agro. Há 50 anos nós éramos dependentes, importávamos alimentos, aí esses visionários, Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues, Francisco Turra e outros mais, outros tantos mais, deram todas as diretrizes e, juntamente com produtores e produtoras, porque aqui me permita abrir um parênteses, essa questão da presença da mulher no agro, que tanto se fala hoje, a mulher está presente no agro há 50 anos, há 80 anos. Assim, o agro não estaria onde está hoje se não fosse a mulher. É balela falar que a mulher está presente no agro hoje, quer dizer... Mas, enfim, a mulher está presente no agro há 50 anos. Se não fosse a mulher carregando o que carregou, não teríamos chegado aonde nós chegamos. Mas, enfim, produtores e produtoras fizeram com que chegássemos até aqui. Mas foi esse empenho em mudar essa situação. Nos últimos tempos, a gente tem visto lideranças trabalhando com a questão e discutindo e com uma atenção muito grande em temas importantes como sustentabilidade, como ESG, como carbono, quer dizer, são temas extremamente importantes, como marco temporal, isso são temas extremamente importantes. O marco temporal está relacionado à questão da terra, da questão da propriedade, questão da terra da onde vem, da onde o produtor planta, da onde ele colhe, da onde ele cria, da onde vem a matéria-prima, da onde vem o alimento. Se eu não tenho a terra, se eu não tenho essa questão dessa segurança, da onde vem a minha produtividade, da onde vem a produção, eu preciso cuidar disso. De onde vem o alimento, de onde vem a matéria-prima que faz a economia girar. Todos esses são aspectos importantes, quer dizer, o produtor tem essa ciência, o produtor hoje tem a ciência da sustentabilidade, ele sabe o que é importante, ele sabe que preservar a natureza, preservar o meio ambiente é importante, ele sabe que o bem-estar animal é importante, ele tem essa consciência. Mas o setor e o produtor ainda não têm a consciência da reputação de imagem. Ele ainda não entendeu que
quando você tem uma boa percepção do setor, quando você tem a construção de marca e de imagem, nós conseguimos avançar junto à população urbana. O setor ainda não entendeu que quem compra o nosso produto, o nosso consumidor, está do lado de fora da porteira. E que esse é o nosso grande patrimônio. E que esse consumidor pode nos ajudar muito valorizando o nosso produto, valorizando aquilo que nós fazemos dentro da porteira. E aí, quando você me pergunta o que falta fazer, falta profissionalizar, falta trabalhar. Então, o que é que nós temos feito, Divino? Nos últimos 3 anos, a BMRA tem apoiado diversas iniciativas, diversos projetos e, de certa forma, projetos profissionais. Um deles foi a pesquisa Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro. Parece incrível que um dos principais setores da economia do país nunca fez ou nunca tinha feito uma pesquisa para poder entender o que pensava o seu principal consumidor. Não existia isso. Nós vamos falar com todas as associações, todas as entidades, e não havia uma pesquisa atualizada de porte nacional, de grande dimensão, que desse com metodologia, efetivamente, o que pensava o brasileiro. Havia-se alguns estudos de menor porte, com mais de 10 anos de existência, e que não te dava a estrutura e metodologia suficiente para você construir um trabalho de posicionamento do setor. E a BMRA apoiou este estudo. E foi este estudo, realizado durante um ano, que abordou mais de 4.200 pessoas no Brasil inteiro, que deu base para o projeto chamado Projeto Marca Agro do Brasil. E durante um ano esse trabalho foi realizado, e depois desse trabalho realizado, formou-se aí um conselho com mais de 100 pessoas, das mais variadas segmentos de mercado. Então, tinham autoridades, tinham pesquisadores, tinham profissionais jornalistas, tinham profissionais da indústria, que foram contribuindo, que foram dando um pouco da sua experiência e da sua visão, ao longo de mais 8 meses de trabalho, e depois disso foi construído um outro trabalho de posicionamento do setor. Em novembro e dezembro, agora de 2023, foi realizada uma outra pesquisa, uma última pesquisa, que envolveu mais de 380 pessoas, também no Brasil, em que foram testados os conceitos de comunicação. E nesse momento agora, em que eu estou conversando com você, estão finalizando a campanha que será apresentada no começo de fevereiro para os possíveis patrocinadores, para aí sim lançar o grande projeto. E não é uma campanha, é um projeto que haverá ações em escolas públicas, espaços públicos, publicidade, ações com influenciadores, ações com jornalistas. Quer dizer, é um grande projeto, um projeto que deve durar, na primeira temporada, 1 ano, e que deve impactar o brasileiro. E qual é o propósito desse projeto? É tornar o agro uma paixão nacional. Assim como foi o futebol, assim como foi o carnaval um dia? Exatamente. Exatamente. E não é dizer para o brasileiro que, olha, brasileiro, você só come porque o agro planta. Não, não é isso. A pesquisa nos mostrou que nós precisamos ser amistosos, que nós precisamos ser amigos, que nós precisamos nos aproximar, que nós precisamos fazer um convite, que nós precisamos mostrar um agro que tem oportunidade, que dá oportunidade
que construiu um país melhor. E que tem humildade também, né, Ricardo? Eu acho que às vezes precisa baixar um pouco a bola, né? Pois é, Divino, você sabe que uma das coisas mais interessantes que a pesquisa nos mostrou é que o agro, em todo lugar que ele está, ele muda a vida das pessoas da comunidade. Ele torna a comunidade mais feliz. Ele não torna as pessoas ricas. Ele torna as pessoas mais felizes, com dignidade. As pessoas têm dignidade. As pessoas têm o seu carrinho. Não é carrinho zero. É um carrinho bom. Tem ali a sua vida humilde, mas felizes. São empregados. Eu vou até mais longe, Ricardo. Torna as pessoas ricas, sim. Porque nas comunidades onde o agro chega, tem o dono de oficina, que ele tem uma oportunidade, tem o dono da loja, tem o dono do consultório odontológico, tem o médico que vai para aquela região. E isso tem empresários que acabam se destacando. Tem o cara que de repente começa a vender máquina agrícola. Então, ele torna muita gente rica. E essas pessoas que acabam ficando ricas em função do agro, elas empregam outras pessoas com salários muito bons. Um operador de máquina, hoje ele ganha um bom salário, coisa que há alguns anos atrás, o cara tinha que ser gerente de uma boa agência bancária para ganhar. E que hoje um operador de máquina ganha. Então, essa transformação, eu acompanhei, eu vivi isso na pele. A minha cidade, a minha região, as cidades que compõem o meu estado, passaram por isso, passaram por esse processo e eu acompanhei bem. Lugares como o oeste da Bahia, que eu conheci lá nos primórdios também, e conheci recentemente, mudaram completamente. Então, eu acho que o agro, sim, ele enriquece. E ele enriquece culturalmente também as pessoas, né? Porque acaba que se tem boas escolas, se tem boas universidades, boas profissões ligadas ao setor do agro, né? Que traz conhecimento, que traz mudança cultural também para essa região. Então, assim, eu acho que o agro ele tem esse papel, sim. O que nós precisamos mostrar é que quando as pessoas da cidade estão tomando o seu café, aquele cafezinho foi plantado por uma família que acordou de madrugada, cuidou daquele café e que muitas vezes ela perdeu todo aquele café numa geada. Uhum. E que aquela família que está tomando aquele café com leite, aquele leite que aquela pessoa está tomando, uma família levantou de madrugada para ordenhar, para cuidar daquela vaca. Porque muitas vezes vão sendo criados estereótipos. Assim, você tem propriedades que hoje estão mecanizadas, que você tem sim grandes propriedades. Mas você ainda tem as propriedades pequenas, menores, que você tem a ordenha manual, né? Você tem a ordenha ou você tem um cuidado ali com os animais, em que os proprietários, em que os produtores levantam ainda de madrugada e vão cuidar lá dos animais. E que são Agora, maioria, inclusive, né? Muito mais do que as propriedades grandes. exato. E que muitas vezes, imagina você que você tem uma família que tem lá 40 vaquinhas. E que aquelas vaquinhas é o que dá o sustento, o leite daquelas vacas é o que dá o sustento do dia a dia, que alimenta lá a família. Só que aquela pessoa que está tomando leite não sabe desse trabalho todo. E não sabe que muitas vezes aquela vaca, aqueles animais, de repente, é o sustento daquela família e numa onda de mastite, 10 daquelas vacas pegam mastite, e que o sustento daquela família fica comprometido ali por 4, 5 semanas, e que ela não tem de onde tirar. Os recursos dela vêm daqueles animais. Quer dizer,
tudo isso, todo esse ônus da profissão, quer dizer, quem está na cidade não tem a mínima ideia desse esforço, desse trabalho que o produtor faz. Então, essas histórias, o setor precisa contar, isso precisa chegar. Isso é muito comum nos países lá fora, contar a história do produtor. E veja, o que nós estamos colocando aqui não é dizer e não é fazer vitimismo. Não é isso, Divino. É colocar, efetivamente, valorizar quem deve ser valorizado. É trazer aqui a história de quem deve ser valorizado, é mostrar efetivamente quem deve ser valorizado e de uma maneira para que o brasileiro entenda, cara, efetivamente. O que eu vou te dizer agora? Nós perdemos um grande brasileiro, Zagallo. O país se comoveu. Todo mundo, claro, ficamos tristes, perdemos um grande brasileiro. Viveu 92 anos, bem vividos. Cara, mas o ano passado a gente perdeu o Alisson Paulinelli. Alguém fez alguma coisa? Não. Só quem é do agro. Só quem é do agro conhece. Pois é, mas não saiu no Jornal Nacional. Prêmio Nobel, concorria ao Prêmio Nobel. Pois é, mas está errado isso. A gente precisa mudar um pouco, e isso é comunicação, o setor precisa trabalhar. Então, Divino, o que eu estou te contando é que a comunicação, o projeto Marca Agro Brasil, ele tem uma esfera muito maior do que propaganda. Ele tem uma esfera muito maior. O propósito é levar para o brasileiro a construção de marca, e a construção de marca passa pelo posicionamento do setor. As bases eu vou trabalhar a escola, eu vou trabalhar a criança, para que a criança tenha ideia do que efetivamente para que a criança tenha admiração pelo trabalho do produtor, para que o adolescente saiba o que é efetivamente o trabalho que é feito no campo, para que a gente gere a admiração, para que o adolescente saiba que, cara, eu posso efetivamente buscar um trabalho no agro. Eu tenho que desconstruir a ideia de que no agro eu tenho Jeca Tatu. Não, eu tenho tecnologia no agro. Eu posso me formar em tecnologia e trabalhar no agro com uma profissão enfim, de inteligência artificial, por exemplo, que vai ser agora o grande desafio do setor. Enfim, é um grande projeto, é um projeto para posicionar o setor e construir a sua marca. É o que nós deveríamos ter feito há 50 anos. Ricardo, eu fico muito feliz de ver esse trabalho de vocês. É um trabalho que merece todo o sucesso do mundo. Eu espero ainda ver, eu espero ter vida para ver as pessoas respeitarem o agronegócio, assim como nós respeitamos o futebol, assim como nós respeitamos o carnaval, assim como nós respeitamos a Fórmula 1. Nós precisamos de ter mais heróis no Brasil. Eu não estou dizendo que a gente tem que o herói tenha que ser o produtor rural, não. Um Alisson Paulinelli poderia ser um herói do Brasil, com estátua aí em vários lugares. O Brasil está faltando heróis. Acho que o último grande herói do Brasil morreu há 30 anos atrás, que foi Ayrton Senna, né? Aquele que comoveu os brasileiros. Nós estamos precisando mais disso. E eu espero que do agro saia alguém que o brasileiro olhe para ele com orgulho, com reverência, né? E graças a trabalhos como esse, eu acho que a gente vai conseguir. Muitíssimo obrigado por compartilhar esse posicionamento da associação. Muito obrigado por compartilhar essa demonstração que você deu aqui agora, de que o Brasil precisa de entender melhor aquilo que faz bem a tantos brasileiros. E sucesso! Conte conosco, Divino. Nós estamos aqui para
ajudar a construir a marca agro do Brasil. E vamos construir. Vai dar certo. Meu irmão, um abraço para você. Abraço, fica com Deus. Fiquem vocês também. Muito obrigado pelo convite e conte sempre conosco. Muito obrigado. Gente, eu tive hoje privilégio, viu? O privilégio de conversar com um brasileiro que está fazendo muito pela comunicação, pelo agronegócio, mas sem modismos, né? Tem tanta gente entrando no agronegócio aí por modismo, porque agora é a bola da vez, né? Não. Quem começou o agro lá atrás, quem começou a história com o agro lá atrás, quem conviveu com o agro quando ele não era pop, né? Quando ele era ainda o patinho feio, sabe da importância e da relevância que ele tem. E que cada brasileiro possa entender isso melhor. Eu tive o privilégio de conversar com o Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. E nós falamos a respeito do seguinte tema: agro, a marca do Brasil. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei, compartilhe com outras pessoas, se inscreva nesse canal e deixe um comentário para a gente. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.